Paz do Senhor. Hoje eu vou ler em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui nós vemos que essa segunda carta a Esmirna, ela é bem especial. Em primeiro lugar, nós vemos que aqui Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o que morreu, mas que viveu de novo, né? E ele diz também a eles que reconhece a obra deles e a tribulação e pobreza em que eles vivem. Mas Deus os conforta dizendo: mas tu sois rica. Ou seja, o Senhor, Jesus, ele conhece a obra da sua igreja. E Esmirna não era diferente. O Senhor conhecia tanto as obras quanto as tribulações que eles estavam vivendo. E também a pobreza em que eles se encontravam. Pois sabemos que Esmirna, ela é uma cidade que desde a época de Jesus, ela era uma cidade rica, com arquiteturas fabulosas, templos a deuses pagãos perfeitos. Mas a igreja de Cristo em Esmirna sofria muita tribulação, muitas perseguições, e eles sempre eram fiéis ao Senhor. E quando Jesus se apresenta dizendo que ele é o primeiro e o último, e que ele morreu, mas vive, eles reconheceram, e eles, por experiência, eles reconheciam aquelas palavras de Jesus, porque eles também viviam essa situação de viver na pobreza, viver na perseguição, mas estavam vivos graças ao Espírito de Deus, o zelo que Deus continha para com eles. No verso 9 ele diz: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então nós vemos que tu és rico. Eu sei da sua tribulação, das suas obras, e da sua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, Jesus, no olhar de Deus, aquela igreja era uma igreja riquíssima. Ao olhar humano, ela era pobre, né? Era miserável, não tinha credibilidade diante daqueles que servia aqueles deuses pagãos. Mas para Deus,
com o seu olhar, ele conseguia ver a sinceridade do coração daqueles cristãos que viviam em Esmirna. Por isso ele diz: tu és rico, rico em graça, rico em amor, rico em perseverança, ricos em bondade, ricos em longanimidade. A igreja de Esmirna, para Deus, era a igreja maravilhosa. Uma igreja rica, pois ela estava vivendo o amor de Deus. Ela guardava em seu coração o primeiro amor. Ela não deixou que o primeiro amor morresse. E eles estavam sempre acreditando que Deus estava com eles e que eles eram dependentes do Senhor. Aqui no verso 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Então aqui Jesus está demonstrando eles que Satanás haveria de lançar alguns deles na prisão e que eles iriam sofrer tribulações, mas que não era para eles perder o ânimo, era para eles permanecer fiel até o fim, porque Jesus estava com eles e todos aqueles que vencer até o fim irá alcançar a coroa da vitória. Então Cristo está demonstrando eles que eles são perseguidos, que eles estavam vivendo tribulações, mas que era para eles continuar firme no espírito e no amor, porque Jesus não os abandonaram, mas eles iam sofrer perseguição, mas tudo a gente vê que é pela permissão do Senhor, porque se o Senhor quisesse, Ele poderia dizer a ele, reconhecer que eles estavam ali vivendo em amor verdadeiro e poderia afastar dele toda a tribulação, toda a pobreza, toda a perseguição de Satanás, não deixar que eles fossem presos, jogados na prisão e sofrer tribulação. Mas, através da tribulação que eles sofriam e ainda sofrem, através da perseverança deles, é que eles acabam chamando a atenção daquelas pessoas que servem ao paganismo para Deus, porque eles percebem que aquele povo não desiste do seu Deus, que aquele povo acredita mesmo no Deus do céu, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que construiu este mundo e que vive para aqueles que nele crê, que está sempre de mãos abertas, de braços estendidos, para acolher aqueles que arrependem dos seus pecados e volta o seu coração para com ele. Aqui no verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui no verso 11, Jesus está dizendo para ele, né? Para que todo aquele que tiver ouvido, ouça. O que o Espírito diz à igreja de Esmirna, não às igrejas. Então essa palavra, ela está estendida não só à igreja de Esmirna, mas também às 7 igrejas e também a nossa igreja hoje. A nós, ela se estende até nós. Nós não devemos nos sentirmos abatidos, abandonados e desanimados da caminhada. Se nós estivermos doentes, incapacitados, ou até mesmo se estivermos sendo criticados por nossos familiares, amigos, porque
Jesus disse que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer discórdia entre as famílias, porque pelo amor dele haveria de ter discórdia, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, pelo amor de Cristo. Então nós não devemos desanimar. Nós vemos que o amor de Deus é maravilhoso. Ele está nos admoestando. Não importa. Não importa se está sofrendo perseguição. Não importa o que estão falando de ti. Não importa se estão julgando você pelo que você fez no passado. O que importa é o seu amor verdadeiro e sincero para com o Senhor. Deus nos ama imensamente, imensuradamente. O Filho dele veio e derramou até a sua última gota de sangue para nos libertar. Não tem como a gente procurar um amor maior que este. Por mais que nós dizemos que amamos os nossos filhos, nossos pais, amigos, parentes, não se compara ao amor de Deus, ao amor de Jesus para conosco. Então nós devemos ter fé, né? Ter fé, ser animado. Olha o que diz aqui, ó. Ele diz, quer ver, ó, ser ao anjo que está, ao anjo da igreja, né? Ser forte, ser fiel até a morte. Porque se nós somos fiel até a morte, aqui está dizendo ao anjo da igreja, ser forte, mas se estende também a nós. Nós devemos ser forte, permanecer fiel até o fim, porque mesmo sofrendo tribulação ou que nós venhamos até morrer pela palavra do Senhor, nós receberemos a coroa da vitória. O Senhor vai nos galardoar nos céus. Nós junto com Ele vamos participar do seu trono e reinar junto com Ele no novo céu e na nova terra. Então o Senhor, Ele sempre está nos dando ânimo. E nós vemos que a igreja de Esmirna, apesar da perseguição, apesar da pobreza, de viver em um lugar onde se adoravam vários deuses, Esmirna não recebeu nenhuma repreensão, apenas conforto e palavra de ânimo. O Senhor está dando eles palavra de ânimo, para eles não desanimar, para eles continuar firme, porque o amor dele é imenso e que Jesus está ao lado deles, e Jesus é aquele, é o primeiro, é o último, é o que morreu e vive, e que todo aquele que permanecer firme também irá viver e reinar junto com Cristo. Na parte B do verso 11 diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós vemos que todos aqueles que vencer as tribulações deste mundo, vencer as perseguições que vêm contra nós, vai receber a vitória e não vai ter parte na segunda morte. Amém? Que essa palavra sirva de conforto para nós, que nós possamos estar sempre fiel e justo para recebermos junto com Cristo a coroa da vitória, e que nós não venhamos participar da segunda morte, porque a segunda morte não convém aos que amam verdadeiramente o Senhor e pratica a tua palavra. Amém? Meu tempo esgotou. Tchau, um beijo e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.